Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem por aí? Sim, sim. Atendendo a pedidos, nós vamos fazer uma revisão bem bacana sobre multiplicação de matrizes. Então, para quem pediu, a pessoa que pediu sabe, especialmente para ela, multiplicação, também conhecido como produto de matrizes. Muito bem. Multiplicação de matrizes. Quem pediu sabe que nós temos algumas leis que devem ser seguidas quando o assunto é multiplicação de matrizes. Se eu tiver uma matriz A ser multiplicada pela matriz B, uma lei que obrigatoriamente tem que ser seguida é: a matriz A pode ser qualquer coisa por N, só que a matriz B obrigatoriamente tem que ser N por qualquer outra coisa. Então lembrem, a ideia de que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Isto é uma lei, isto é obrigação, tem que acontecer. E a matriz resultante, chamada AB, terá, aqui é tudo colorido, sim, esse número de linhas e esse número de colunas. Então, a matriz A sendo M por N, multiplicada por uma B, que é N por P, isso aqui tem que ser seguido à risca, isso aqui é uma condição para que a multiplicação ocorra, terá como resultado uma matriz com esse número de linhas e esse número de colunas. Claro para todos? Sim. Para a pessoa que pediu? Sim. Muito bem. Então, a pergunta da banca é a seguinte. Quando eu falo a pergunta da banca, estou me referindo ou a vestibular, ou ao Enem, ou às nossas provas. No caso de algumas provas que a gente sabe aí, na próxima segunda-feira. Então imagine o seguinte, pergunta da banca. A matriz A, que é 2 por 3, poderá ser multiplicada pela B, que também é 2 por 3? Esse produto pode acontecer? Vamos ver. Aqui é 3, aqui é 2, não tem como fazer. Claro para todos? Agora, a matriz A é 2 por 3. A matriz B é 3 por 2. Esse produto pode acontecer? Sim. Aqui, ó. Sim. E o resultado será 2 por 2. Claro por enquanto? Sim, sim. Então agora vem a parte boa. Vamos colocar, como se diz, a mão na massa. Vamos fazer algumas continhas, como dizem alguns. Então imagine a seguinte matriz. Então agora vamos partir para o trabalho mesmo. Começar com matriz 2 por 2. 2, 4, 1 e 3 vezes outra 2 por 2. 0, 1, 2 e menos 4. Qual é a grande birutice por trás da multiplicação de matrizes? Então eu contei isso em sala várias vezes, mas eu vou contar aqui de novo. Você pega esta primeira linha e multiplica pela primeira coluna, para poder ter o primeiro elemento. Qual o primeiro elemento? Esse elemento resultante aqui. Este cara aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vamos dar nomes às matrizes. Essa aqui vai ser matriz A. Pena que eu não posso chamar de I, porque I é identidade, mas eu chamaria de I em homenagem à pessoa que pediu. Essa matriz seria a matriz B. Então, supondo que nós tivéssemos a matriz C como sendo o produto de AB, então a matriz C seria isso aqui. Esse cara aqui é o C11, primeira linha, primeira coluna, olha como é fácil. A linha ele pega daqui, ó, e a coluna ele pega daqui. Entendeu? Então é primeira linha, primeira coluna. Vamos ver. Quanto dá esta continha? 2 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Deve ser soma os dois. Então é este vezes este, mais este vezes esse. 2 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 0 mais 8, 8. Certo? Primeira linha, primeira coluna. Agora vem este cara aqui, este elemento, se chama C12, porque é primeira linha, segunda coluna. Então, quem é esse cara? Primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 1,
2. 4 vezes menos 4, menos 16. 2 menos 16, menos 14. Claro? Sim. Agora acabaram-se as colunas, então se muda de linha. Por quê? Porque este elemento aqui de baixo é o C2, 1, segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6. E, finalmente, segunda linha, segunda coluna, ou seja, o famoso C22. 1 vezes 1, 1, 3 vezes menos 4, menos 12. 1 menos 12... Está aí a sua matriz produto. Claro para todo mundo? Sim, então lembrando. Essa linha vezes essa coluna dá esse elemento. 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 É só lembrar, quando se faz a matriz produto, é sempre aqui. Veja no caso, a matriz C é A vezes B. Então é essa vezes essa. C11. Linha do primeiro, coluna do segundo. Mas como aqui o C é 1, 1 é a primeira linha, primeira coluna. C12, primeira linha, segunda coluna. C21, segunda linha, primeira coluna. E finalmente C22, segunda linha, segunda coluna. Claro por enquanto? Sim, sim. O nosso amigo, lá que tem duas letras, a turma inteira o chama pelas duas letras. Não interessa quem é. A gente sabe na sala, a gente sabe quem são as pessoas. Então eu não vou expor ninguém aqui. Perguntou, dá para fazer para nós aí, resolvermos aí na sala? Não deu tempo, a gente vai fazer aqui. Uma matriz, por exemplo, 3 por 1. O que é 3 por 1? São 3 linhas, uma coluna. Então, 4, 1, 3. Se essa matriz é 3 por 1, eu só posso multiplicá-la por 1 por alguma coisa, concorda? Então, para facilitar a nossa vida, vou multiplicar por 1 por 2. Quem é o resultado, obrigatoriamente, será uma matriz 3 por 2. O que é uma matriz 1 por 2? É uma linha, duas colunas. Então, supondo que aqui seja 3 e aqui menos 2. O resultado será uma matriz 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Certo? Pode ver, ó, são 3 linhas, 2... Ah, agora entendi como ficou fácil. Quem é o resultado? 3 linhas, 2 colunas. Claro para todos? Sim. Então vamos lá. Primeiro elemento aqui. Agora que é uma coisa biruta, porque aqui tem 3 linhas, não tem muito o que fazer. Claro para todos? Então na linha só tem número 4. Então aqui vai ser 4 vezes 3, 12. Acabou. Então é esse cara que é a linha, vezes esse cara que é a coluna. Acabou a coluna. Agora o próximo. 4 vezes menos 2, menos 8. Certo? Próxima linha. 1 vezes 3, 3 mesmo. 1 vezes menos 2, menos 2. E finalmente a última linha. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2, menos 6. Pode ver, ó. Entendeu a ideia? Então olha que bonitinho. Nós temos 3 linhas por uma coluna. 3 linhas, uma coluna. O outro é uma linha por 2 colunas. O resultado tem que dar uma 3 por 2. Realmente deu, ó. 3 linhas, 2 colunas. Claro para todos isso? Tranquilo? Tranquilo. Vamos para um caso que é o mais complexo, que dá um trabalhão. Mas eu vou fazer com um número pequeno, para a gente também não ter muito tempo para fazer isso, né? Matriz 3 por 3. Se é 3 por 3, obrigatoriamente o resultado também será 3 por 3, porque uma 3 por 3, a outra 3 por 3, o resultado será, claro, 3 por 3. Então, essa matriz, chamemos-la de A3, porque é terceira ordem, né? Quadrada de terceira ordem. Matriz B, também de terceira ordem. E a matriz C, que também é de terceira, será C3A vezes B. Vamos colocar números bonitinhos para a gente não ficar quebrando o crânio aqui. 1, 0, 1, 1, 2, menos 1, 1, 3, 2. 4, 1, 2, 0, 1, 3, menos 1, 1, 2. Certo? Número bonitinho, como dizem alguns. Nós vamos fazer aqui. Lembre,
primeira linha, primeira coluna. Por quê? Porque esse é o C11. Primeira linha, primeira coluna. Certo? Claro para todos? Sim. 1 vezes 4, 4. 0 vezes 0, 0. 1 vezes menos 1, menos 1. 4 menos 1, 3. Primeira linha, segunda coluna, porque esse cara é o C12. Só vou colocar mais esses dois números aqui, C2 e C13. O resto você tem que saber, né? Por favor, nessa altura do campeonato. A prova é segunda-feira. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1. E finalmente, primeira linha, 1. Terceira coluna, 1, 3. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 2 mais 2, 4. Certo? Sim, sim. Agora muda de linha, porque aqui é o C21, C22, C23, ou seja, já é a segunda linha. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 0, 0. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Então fica 4 mais 1, 5. Próxima. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. 1 com menos 1 some e fica só o 2. Certo? Finalmente, segunda linha, terceira coluna. 2, 6, menos 2. O 2 com menos 2 vão embora, fica só o 6. E finalmente, última linha, última coluna. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 4 menos 2, 2. 1, 3 e 2. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. E finalmente, 2 mais 9 mais 4, que dá 2 mais 9 mais 4, 15. Isso. 9, 10, 11, 12, 14, 15. Claro para todos? Então, lembrando, C11, primeira linha, primeira coluna. Linha desse, coluna desse. 4, 0, menos 1. 4 menos 1, 3. 1, 0, 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Morreu. Segunda linha. 4 menos, com menos vira mais. 4 mais 1, 5. Tá aqui. Quando só tem 1 na coluna, facilita, porque é só somar esses caras. 1 mais 2, 3. Menos 1, 2. Tá aqui. Aqui o 2, 6, menos 2. Esse cara com esse aqui só vai ficar só o 6. Certo? E finalmente, última linha. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 0 desaparece. 2 vezes 1, 2. 4 menos 2, 2. Aqui, de novo, com uma coluna inteira de 1, é só somar. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. E finalmente, esse último, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 2 mais 9, mais 4, 15. Não tem ninguém para colocar para fora, porque tem um 5 e um 3 atrapalhando aqui. Claro para todos? Então, para você que pediu esse conceito, sinta-se à vontade para pedir outros também. Multiplicação de matrizes não tem muito o que inventar. Nós vamos lá, depois da prova de segunda-feira, ou seja, na quarta-feira, já que terça não estou por ali, nós vamos entrar em outro tópico que depende de multiplicação, mas dessa vez tendo como resultado a matriz identidade, ou seja, nós vamos precisar da inversa. Mas isso é assunto lá para quarta-feira. Nesta prova não irá cair, certo? Dá uma descansada, uma respirada, porque agora eu vou e só volto amanhã, ou depois da manhã, ou no próximo ano. Então, segure aí, porque eu vou e não volto. Grande abraço, fui!